venho de um lar totalmente desestruturado. A minha família, né, principalmente minha família pela parte de mãe, também vem de lares desestruturados e vem debaixo de um peso de maldição muito grande, porque na verdade eles também vieram de uma família desestruturada. Então começa, né, com a separação dos meus pais. Eu acredito que a memória mesmo, a partir dos 3 anos de idade, acho que eu já consegui guardar ali, ter algumas memórias. E eu me lembro, a primeira briga da minha mãe com o meu pai, né, aquilo me marcou, ficou na minha mente, né? Eu nunca tinha visto. Nessa época já tinha minha irmã e já tinha o meu irmão, que é abaixo de mim, e a minha irmã. E eu presenciei essa briga. E é uma briga, a minha mãe, eu lembro que ela pegou um balde de água, um balde de alumínio. Isso não tem como você esquecer. E ela tocou nele, ele saiu correndo, porque ele bebia muito na época, né? Então aquela coisa assim, mas aquilo ficou ali na minha memória. E com o passar do tempo, com 5 anos de idade, eles se separaram. Então eu tenho assim toda aquela memória visual, né? Sim. De uma carroça, não sei se vocês conhecem carroça, acho que eles estão carregando as coisas, né? E meu pai não estava presente. Eu lembro que nesse dia, ele, pelo menos naquele momento ali, da gente ir embora com as coisas, ele não estava presente. Mas até ali eu não entendia muito, né? Não tinha assim, muita noção do que estava acontecendo, mas com o passar dos dias, eu comecei a sentir muita falta do meu pai. Então é coisa assim que minha mãe não sabia, minha avó. São coisas que até vou estar contando aqui agora, né? Eu lembro que a gente foi para a casa da minha avó e tinha uma caminha de solteira. A vida da minha avó também muito sacrificada, né? Era aquelas casas, acho que era feita as paredes com barro amassado na mão. E tinha uma caminha de solteira que ficava encostada assim na porta da cozinha e dava como quando abria a porta ela encostava na cama, então ficava um vãozinho. E eu lembro que eu ficava ali atrás, eu levantava às vezes à noite e eu ficava em pé ali chorando com muita saudade do meu pai, porque eu tô com 54 anos hoje, mas por mais que eu busque na minha memória da infância momentos bons, eu só consigo encontrar esses momentos que ainda quando a minha mãe e o meu pai estavam juntos, né? Minha irmã, que hoje já não está mais com a gente, o senhor recolheu, era mais nova, era bebezinha. E eu, a mais velha, meu irmão do meio, e o meu pai, ele saía todos os dias para comprar pão na padaria perto de casa. E quando ele voltava, ele de longe ele começava a assoviar. E a gente já sabia, então criou aquele hábito todo dia. Então, quando a gente acordava, a gente já ia direto para fora e ficar no portão esperando ele vir. Aí de longe ele começava a assoviar, aí a gente corria para o portão, olhava, aí ele vinha, aí a gente esperava ele andar mais um pouco, depois ele parava, abaixava, fazia assim com as mãos. Sim. E a gente já entendia, né? E eu e meu irmão, a gente ia correndo e ele pegava a gente no colo, abraçava, vinha com a gente no colo e aí botava a gente sentadinho em uma parte que a casa na época só tinha uma parte construída, a outra parte estava em alicerce. E ele sentava ali naquele alicerce e eu lembro que tinha um canecão, né, uma leiteira, canecão de alumínio, e ele vinha com ela pela metade, botava o café pela metade, e ele pegava aqueles pães, ele botava dentro do café, e aí ele sentava, isso era como se fosse um ritual aquilo ali, todos os dias. E ele colocava ali e ele comia ele junto comigo e com meu irmão. Ele dava na nossa boca, depois ele saía para trabalhar. Né? Então, é a única parte de infância que eu tenho de algo bom, é essa parte aí. Então, eu sentia muita falta disso. Eu lembro de algumas vezes, né, ver ele chegando no portão na casa da minha avó, não sei, talvez para tentar se reconciliar, tentar voltar. E aí, infelizmente, né, não aconteceu. Então, eu me senti assim, essa questão do abandono, né, a dor de não estar ali junto com ele. Eu acredito, né, não posso dizer como é que foi a infância exatamente da minha mãe, mas até onde eu sei, ela conta, ela não apanhou muito na infância, ela apanhou muito pouco. Acho que ela disse que ela levou 2 surras só da minha avó. Ela e a minha avó, elas eram muito unidas. Sim. Muito unidas. Mas eu não sei, algo ali aconteceu porque ela não era aquela mãe
Eu não lembro dela me abraçar, eu não lembro dela me dar um beijo, eu não lembro dela falar para mim que ela me amava. Eu não lembro de nada disso. Hoje eu sei, eu entendo que havia ali uma influência maligna, né, por detrás de tudo isso. E eu acredito que por eu ser escolhida do Senhor, mesmo antes de ser gerada ali no ventre dela, então de alguma forma a perseguição acho que já veio a partir dali, né? Então era muita saudade do meu pai, enfim. Depois minha mãe foi trabalhar em Campos, né? Saiu da cidade. E eu fiquei ali com a minha avó, com os meus 2 irmãos. E eu tenho um tio que é mais ou menos, ele tem mais ou menos a minha idade. E aí o meu tio aprontava e quem apanhava era eu. Então foi assim, foi uma infância assim bastante sofrida. 5 anos, né, foi a separação. Eu lembro que no máximo com 6 anos, naquele mesmo ano, a minha mãe, ela se casou de novo, foi morar, né, com uma pessoa. E essa pessoa era uma pessoa assim bem conhecida na época, né, na cidade. Era uma pessoa da lei, bastante conhecida. Quando a minha mãe, ela foi morar com ele, né? A minha mãe já estava grávida, né? A princípio ele queria que levasse só as meninas. O meu irmão não. Meu irmão era para ficar com a minha avó. Eu lembro que a gente ainda ficamos, acho que uma semana ou 2, só as meninas. Depois, acho que ele aceitou, né? E levou ali o meu irmão também. E aí eu lembro também, são memórias que eu tenho também de onde a minha mãe foi morar, uma casa também, situação bem precária mesmo. Sim. Eu lembro que tinha um fogão de lenha, e naquela época acho que não tinha banheiro, não tinha nada disso. E cozinhava ali, o fogão era dentro da casa mesmo, da cozinha. E eu lembro que ela botava ali uma bacia de alumínio, né, com água, e dava banho na gente ali na cozinha. E aí eu lembro ali, eu com 5 anos, não tinha ainda 6 anos, e ela me colocava para tomar banho, né, só, no caso só de calcinha mesmo, menina, sim, né, e eu lembro de algumas vezes ele me dando um banho na frente dela, na frente assim da minha mãe ali, que aparentemente não tinha nada não parecia ter nada de errado, nada de ruim. E para mim, que já tinha essa carência de não estar com o meu pai, e já tinha aquela saudade dele, né? E então aquilo para mim era bom. Então você ter ali uma presença masculina, né? Você tá ali com uma presença masculina, então para mim era aquele um beijo no rosto, um abraço, ou te dar um banho, era algo de pai. A princípio, né? Eu entendi assim, dessa forma, né? Dessa maneira. Depois, né? Só que na verdade não era isso, né? E aí o tempo, ele foi passando, mudamos daquele lugar que a gente estava, fomos para uma casa um pouco melhor, né? Aí minha mãe, quando foi morar com ele, estava grávida, aí nasceu a minha irmã. E ali, com o nascimento da minha irmã, foi alegria para mim, foi alegria da casa. Que em um ambiente muito sofrido, onde eu já presenciava ele bater na minha mãe, eu já presenciava ele maltratar a minha mãe, bater na minha mãe. Então, nasceu uma criança ali, para mim era assim, foi uma alegria, né? E logo a mamãe já engravidou de outro, porque era um atrás do outro, meu Deus do céu. E eu meio que fiquei responsável, né, para cuidar dessa minha irmã. A partir dos 7 anos, mais ou menos, aí eu lembro, né, aí eu começo a lembrar, nesse meio tempo já tinha nascido, essa minha irmã já estava maiorzinha, acho que já tinha nascido mais um irmão, acho que de 7 para 8, da gente estar dormindo, e eu acordava às vezes durante a noite, ele passando a mão em mim, né? E aí eu, sabe assim, mãe, né? Aí o seu fulano. Você falava pra sua mãe, contava. Tá, passou a mão em mim. Ela, olha, dorme de bermuda. Tá bom, aí eu botava bermuda. Aí, mãe, do outro dia, seu fulano tava passando a mão em mim. Sim. Porque assim, ele não dormia todo dia em casa. Pra você ter noção, ele tinha 3 famílias. Nossa. Minha mãe era a última. Minha mãe foi a última. A terceira, mas ele atuava, era presente ele nas 3 famílias. Então, ele não estava todos os dias em casa. Mas quando ele vinha, era isso. Então, mãe, tá mexendo, passou a mão. Aí ela, dorme de calça. Mãe, ele passou a mão, dorme no meio das crianças. Mãe, ele passou a mão, dorme lá no canto da cama. Então, você falava, mas nada resolvia, aí você para de falar. Você não fala mais. Quando a criança ela fala algo, isso é muito importante para um adulto, né, para os pais, é necessário que eles façam alguma coisa, investiga, porque na medida que a criança fala, né, e ela não é ouvida, o que vai acontecer? Isso de alguma forma isso vai gerar trauma nela. Ela vai se calar. Não só dentro daquele assunto ali, né, daquela que ela está passando, mas você pode ter certeza,
o que vier pela frente ela vai se calar. E isso vai gerar traumas e até na fase adulta ela vai se calar para tudo. Então isso não é bom. E aí o tempo foi passando, eles brigavam muito, mas brigavam muito mesmo, né? Era aquela briga ali de, meu Deus, mas depois, passava 1 hora depois, parecia que nada... Nunca brigou, né? Parecia que nada tinha acontecido. Sim. Passava tipo assim, 1 hora depois, as crianças estavam todas lá fora e eles trancados dentro de casa e parecia assim que não aconteceu nada, normal. Então, muitas das vezes eu via ele colocar a arma no ouvido dela, na minha frente. Eu via ele fazer isso várias vezes. E aí, a partir dos 7 para 8, a gente percebe que é estranho, mas eu tô com 50, como eu falei, 54 anos, é diferente de hoje. Hoje a escola, as crianças de hoje não é como na minha época. Hoje a escola fala de tudo, mas mesmo assim, nesse tempo de hoje, ainda há muitas crianças que passam por essas situações e não são ouvidas também, por causa da ameaça. E aí o interessante é que ele não me ameaçava. Ele falava assim, que se eu contasse alguma coisa para minha mãe, para alguém, ele mataria a minha mãe e os meus irmãos. Olha só. Era isso que ele falava. Se eu contasse alguma coisa para alguém, ele me mataria e mataria os meus irmãos. E hoje eu sei que a minha família sabia. A minha avó sabia, os meus tios sabiam, mas todo mundo tinha medo dele. Sim, até um certo tempo, até uns 6 anos de idade, o meu pai ainda ia lá me ver. Sim. Meu pai ainda ia ver a gente, né? Ficava no portão, ele permitia, a gente ia lá, conversava com o meu pai e, enfim, até que chegou um dia que ele falou assim para mim, eu devia estar com 6 para 7 anos. Sim. Ele falou assim para mim, vai lá e fala com o seu pai que não é para ele botar mais os pés aqui para ver vocês. Porque se ele colocar os pés aqui para ver vocês, e meu pai só ficava na rua, ele não entrava. Se ele colocar os pés aqui para ver vocês, eu vou lá e vou dar um tiro na cara dele. E aí eu fui lá e obedeci e falei isso pro meu pai. Eu fico pensando, meu Deus, eu falei isso pro meu pai. Aí meu pai sumiu, nunca mais eu vi meu pai. Quando eu fui ver o meu pai, eu já devia estar com uns 10 anos, 11. Sim. E eu estava vindo da casa da minha avó com o meu tio. Aí o meu tio falou assim, olha lá o seu pai. Aí ele me apontou na direção de um bar e tinha uns homens lá bebendo, né? Aí ele falou... Aí eu falei, quem? Eu olhei, sabe, meu coração quase veio a boca, a felicidade. Acho que vem aquela memória da infância todinha ali. E eu, quem, tio? É quem? Ele é aquele lá, me mostra. Eu não sei quem é, porque eu não conhecia mais. E aí ele me mostrou. E aí eu fui para casa e cheguei, contei para minha mãe. A minha mãe volta lá e conversa com ele, fala com ele, toma a benção a ele e fala para ele arrumar um dinheiro e comprar uma fazenda. Fazenda, porque fazenda é o que a gente falava antigamente, nos panos de costura. Sim. Então, naquela época, falavam era uma fazenda. Uma fazenda, que hoje é 1 metro de pano, 1 metro de tecido. Mas naquela época era uma fazenda, era fazenda que falava. E hoje eu fico pensando, falei, gente, eu fiquei tantos anos sem ver meu pai, quando eu vi, eu fiquei tão feliz. E quando a primeira vez que eu chego perto dele, já vou chegar para pedir. Sim. Aí eu lembro que ele foi, me abraçou, me deu um trocadinho lá e comprou um pano lá, um tecido e mandou. E eu cheguei e entreguei para minha mãe, que era pedir e dar para ela. Sim. Né? Voltando, né, um pouquinho mais lá atrás, nesse meio tempo, ou talvez nesse mesmo período, porque até os 11 anos, ele era abuso. Não porque para mim tudo era a mesma coisa, né? Mas hoje tem diferença. Hoje tem diferença, né? O passar a mão, essa coisa é abuso. Mas o estupro é consumado. Com 11 anos ele consumou o estupro. Com 11 anos de idade. Ele conseguiu com 11 anos de idade. E uma coisa assim que você vê, que tinha dia, né? Acho que ele sabia o dia que minha mãe não ia estar em casa. Tinha dia, aliás, mesmo com a minha mãe em casa, porque onde a gente morava, ele fez um banheiro de laje, um banheiro grande, né? Tipo assim, de uns 2,5 por 2,5. Então, em cima, ele construiu um quartinho em cima. Então, tinha dia que a minha mãe estava em casa. Sim. Cheio de criança, muitas crianças ali. E ele me chamava para ir comprar cigarro, alguma coisa para ele na rua. Eu ia. Aí ele estava lá em cima, ele sobe aqui para pegar o dinheiro.
Só que, na verdade, ele não me deixava descer. Ele prendia lá em cima e cometia os abusos lá em cima. E para eles, e ninguém se atrevia a chegar, bater, chamar, né? E para eles eu estava lá na rua comprando alguma coisa. Sim. E depois eu tinha que descer. Nesse meio tempo, né? Hoje eu sei, eu acredito hoje que isso fez com que a minha mãe, de alguma forma, me olhasse como uma rival dela. Meu Deus. Por quê? Porque não tinha lógica a forma com que a minha mãe me tratava, não tinha explicação a forma com que ela me tratava. Eu não lembro, como eu falei para você, eu não lembro de um carinho, de um abraço, de nada, de nada. Eu lembro que ela saía. Eu não sei se vocês conhecem aqui como esteira, mas a gente conhece como esteira, que a gente vai no brejo, no rio, né? Que a gente fala brejo, onde tem tabu, palha, cortava ali as palhas e fazia as esteiras, né? O que era esteira? Você usava muito para dormir, as camas que não tinha colchão, você colocava. Feito palha? Feito de palha, exatamente. Minha mãe, ela, antigamente, exatamente ela isso. Então você tinha umas peças, aquilo ali era feito, acho que com 12, a gente falava cambito, que eram uns pedaços de madeira, sim. E enrolava as palhas, cordão, ou então algum tipo de palha que acho que era junco, sei lá, outros usavam cordão, que era para você ir trançando as palhas, né? Sei. E nesse meio tempo já tinha ali uma renca de irmãos, já tinha uma renca. Minha mãe teve 9 filhos, 9 comigo, né? Ele não deixava ela tomar remédio de jeito nenhum. Olha, não deixava. Eu lembro que 11 anos eu saí de casa para morar com a minha tia. E com 13 eu fui trabalhar em uma casa em Campos, né, na cidade. E nessa casa a filha dela era doutora, ginecologista, e ela me dava anticoncepcional. Eu levava, dava escondido para minha mãe. Então minha mãe, ela começou a tomar escondido, então ela conseguiu ter um espaço dos 2 irmãos mais novo, um bom espaço de 2 anos, 1 ano e meio, 3 de um para o outro. E isso não era normal para ele. Eu lembro que um dia ele revirou tudo dentro de casa, até o pé dos móveis, ele levantou para ver se ele achava anticoncepcional ali escondido. Sim. Mas aí voltando um pouquinho antes, né, de eu sair de casa, por que eu falei, né, que minha mãe, acredito que ela passou já a me olhar assim? No fundo ela sabia. E vou te falar uma coisa, a maioria das crianças que passa por isso, né, das meninas, a maioria dos pais sabe, a mãe sabe, a maioria sabe. Mas às vezes elas se calam porque não sabem o que fazer, se calam porque estão cegas, né, e tem aquelas que culpam até, passa a olhar para a criança com um olhar diferente. Por que eu estou falando isso? Porque há uns 15 anos atrás, mais ou menos, hoje a minha mãe, ela já dorme no Senhor, mas há uns 15 anos atrás, em um almoço de família, né, eu tinha ido para um lugar chamado Resende, né, que é o estado do Rio de Janeiro, visitar minha irmã, e a gente ali naquele almoço de família, não sei que tipo de conversa ali que saiu, estava eu, meu esposo, a minha 2 irmãs, a minha irmã que foi com a gente visitar e a minha irmã que morava lá com o esposo. Eu não sei, não lembro como é que saiu a conversa, e minha mãe, ali ela falou que eu era amante dele, e eu falei, então aquilo ali eu fiquei chocada. Por isso eu digo para você que talvez muitas formas com que ela me tratava na minha infância era por causa disso, né? E eu lembro que eu falei assim para ela, mãe, como assim? Como que a senhora pode pensar como amante dele, uma criança entre 7 a 8 anos de idade, passa por isso, vai até os 11 anos, é amante de alguém? Você está sofrendo abuso, você está passando. Aí ela virou para mim, ela falou assim, mas o que vocês queriam? Porque ficaram todo mundo calado assim, né? O que você queria que eu fizesse? Você me falava uma coisa e ele falava outra. Aí quando ela falou assim, você me falava uma coisa e ele falava outra, eu falei, mãe, ele não era nada da senhora, mas eu era sua filha. Eu nasci da senhora. Como que a senhora pode duvidar de mim e acreditar em um homem que te batia, te maltratava, te espancava? Sim. Mas sabe o que é isso, Jamília? É a cegueira. Sim. E essa cegueira, hoje eu vejo que ele como narcisista, né? Sim. Provavelmente. Sim, com certeza. E ele conseguia manipular ela, como acontece hoje, né?
tem muitas mulheres hoje presas a homens assim, que eles conseguem manipulá-las, e a gente vê o resultado disso quando a gente liga a televisão, as reportagens. Sim. A ponto de muitas mães hoje ser conivente até em assassinato dos filhos. Dos filhos. Porque é uma realidade. Sim. Que acontece hoje. Esse tipo de homens, esse tipo de pessoas e esse tipo de mulheres que são mulheres dependentes emocional continua, não mudou. Então a gente vê as tragédias que acontecem hoje, né, na nossa sociedade. Então por isso eu falo para você que na verdade ela sabia e meio que fazia vista grossa. Aí eu lembro, né, voltando um pouco lá, que teve uma vez que teve uma briga assim tão feia, mas tão feia, né, que essas mesmas palhas, né, que a gente fazia ali as esteiras, a gente cortava, eu ia para os brejos, ajudava, cortava e fazia aqueles montoeiros de palha. Sim. Depois de seco, a gente ia colocando em pé. Então, assim, sabe, fez como um espaço quase do tamanho dessa sala aqui, daqueles feixes de palha em pé. Aí teve um dia que teve um brigueiro tão grande, mas foi feio naquele dia a briga, mas foi feia, que ele pegou e foi lá e colocou fogo. E a briga saiu do nada, não tinha motivo assim. Ele foi lá e colocou fogo naquela palha. Eu acho que eu morava num bairro, né, chamado Macuco, eu acho que é do centro de São Francisco. Deu para ver a fogueira. E botou fogo e ficou. E os vizinhos, ninguém fazia nada, porque todo mundo tinha medo. A minha família não fazia, os meus tios. E quando eu encontrava com um tio que eu já estava tempo sem ver, né, ou que chegava, eu falava, tio, seu fulano fez isso comigo, seu fulano fez aquilo. Mas eles só ouviam. Mas eu não culpo eles não, sabe? Porque a pessoa principal seria minha mãe, sim, de fazer alguma coisa. Mas também hoje eu não culpo ela, porque hoje eu consigo entender o quanto ela era dependente emocional dele, sabe? E lidar com uma pessoa narcisista, eu sei que não é para qualquer um, não. Ele manipula e manipula mesmo. A pessoa deixa ser levada por aquilo ali. Mas dizer para você que durante um tempo não ficou aquela mágoa, porque eu sempre falei assim, ele não era nada meu. Você vê que entre ele e ela, eu tinha raiva dela. Porque é sua mãe. Não é raiva de você querer o mal dela, não é isso. Mas me doía mais, sim, porque eu falei, ele não é nada meu, mas ela era minha mãe. E a decepção ainda veio mais ainda, porque eu sentia que ela sabia, mas não fazia nada. Sim. Mas aí você vê uma pessoa acho que estava já com seus 7, 8 filhos, né? Uma vida miserável. Pensa em uma vida miserável. Sim. Mas ele manipulava ela de uma certa forma que... E aí, eu acredito que um pouco antes dessa tal briga lá, né? Ela saía, por isso que eu falo para você... Que ela sabia, porque a birra comigo era maior do que com todos os outros. Era maior. Ele tentou com alguma das minhas irmãs, sim, não chegou. Sim. E me parece que ele chegou a fazer com algumas das filhas dele, me parece, mas não tenho certeza. Sim. Mas tem essa conversa aí. E a minha mãe, ela saía, né? Quando ele estava em casa, eles entravam no carro, sumiam, passavam o dia inteiro fora. Pelos brejos, caçando, pescando, era assim. E aí ela falava assim, ela saiu, a mais velha, eu tinha que tomar conta dos irmãos todos, né? E ainda lavar roupa, cuidar da casa. E ela falava assim, eu vou sair. Quando eu chegar, eu quero encontrar 10 esteiras prontas. Se eu não encontrar, eu te arrebento. Ela falava assim, eu te arrebento quando eu chegar, se eu não encontrar. Só que aquele cheiro da palha mofada, sim, né, me dava muita dor de cabeça, tanto que eu tenho sinusite até hoje. Sim. Me dava muita dor de cabeça e vômito, e vontade de vomitar. E então eu não conseguia, além de ter que olhar os irmãos e fazer as coisas, sim, sim, então eu não conseguia. Então eu me esforçava o máximo, mas eu passava mal. E hoje, Jamília, a parte física minha, eu carrego algumas sequelas da minha infância, da adolescência, sim, de coisas que eu passei, que não adianta, o resultado não é imediato, o resultado vai acontecer lá na frente. Sim. E muita dor de cabeça não era fingimento.
Eu passava mal mesmo. Aí, às vezes, eu conseguia correr. E o que tinha para você comer e se alimentar? Um arroz e um feijão? Ou pão dormido, amanhecido? Que eu levantava cedinho com meu irmão, ia pegar na padaria. E na época tinha um moço lá, então ele dava aquele saco mesmo, enchia aquele saco assim de pão. E a gente comia com café, se alimentava ali. Então você vê uma infância ruim, um tratamento ruim, muitas responsabilidades, sem se alimentar direito. Como é que você vai conseguir fazer 10 esteiras em um dia? E aí eu corria muito, porque eu sabia que eu ia apanhar. Eu corria muito para fazer. Conseguia fazer umas 7, às vezes, 8, 9. E aí, para não apanhar, eu não completava o comprimento todo. Eu deixava com menos, um pouco, com medo de apanhar. E aí, eu lembro quando ela chegava, ela falava... Aí eu falava, mãe, eu fiz isso, ou eu fiz aquilo, mas não deu para mim fazer as esteiras todas, não, porque eu estava com dor de cabeça. E a menina, ela passava a mão, agarrava assim lá na minha cidade, até hoje conhece como cambito. Nem minhas filhas hoje sabem o que é isso, que não é da época dela. Que era, como eu falei, era um pedaço de madeira dessa, assim mais ou menos, e desse tamanho, que é onde era a xereca. Então você fazia assim, jogava um para lá, puxava outro para cá. Sim. Só que era 12 daquele. Ela puxava a mão com tudo, agarrava um daquele. Quando eu via ela, eu já metia o pé e corria. Ela agarrava com tudo e mandava. Se batesse na minha cabeça, eu caía. Às vezes batia nos meus pés e saía correndo. E essa dor de cabeça... Eu sinto ela praticamente até hoje. Então, aí chegamos nesse período aí dessa briga, que foi uma briga muito grande, né? Que tiveram, mas foi assim, uma coisa horrorosa, mas foi... E aí, eu peguei meus irmãos, né? Os pequenos, na época, já estavam dormindo, né? Os pequenininhos já estavam no quarto dormindo, isso deve ter sido lá pelas 8 da noite, 9, por aí assim. Então, eu e minha irmã e meu irmão, eu peguei eles dois e fomos para fora, ficamos escondidos atrás da casa, enquanto, sabe, o negócio estava pegando fogo lá. Meu Deus. De briga, de tudo. E daqui a pouco foi se acalmando. Aí eles entraram para dentro de casa, fecharam a porta e a gente lá fora. E daqui a pouco parecia que nada tá tudo bem, tinha acontecido. Jamile, mas nesse dia, eu nunca assim, vou falar para você, eu nunca desejei mal para ninguém, nunca... Quem convive comigo sabe, né? Mas nesse dia eu fiquei com tanta raiva, mas era da minha mãe. Pensa assim, tudo que uma criança imagina xingar, eu xinguei minha mãe. Quietinha, eu quietinha baixinho, meus irmãos não. Xinguei. E naquele dia eu desejei que ela morresse. Porque eu vi depois da briga, eles lá dentro. Sim. E a situação, você já imagina o que é barulho, e a gente acabava ouvindo a situação toda lá. E aí... Olha só. Naquele dia eu desejei que ela morresse. Mas pensa assim, uma coisa de meia hora depois, e não conhecia Jesus. Nesse tempo, o lugar que a minha mãe frequentava, como eu falei aqui anteriormente, a minha avó foi batizada com 7 anos de idade no centro espírita. O que eles conheciam era isso. Mas aí, mesmo sem eu conhecer Jesus, sem nada, nunca... Só ouvi assim, que Deus é bom, né? Sim. Sempre ouve que Deus é bom. E ele é bom mesmo. Deus é bom e o diabo não presta. Glória a Deus. Mas meia hora, pensa assim, 40 minutos depois você se arrepender e chorar ali e falando... Eu não lembro se eu pedi perdão a Deus, mas eu só sei de uma coisa. O arrependimento foi verdadeiro e genuíno, porque Deus sabe. Sim. Porque eu chorava de arrependimento. Porque a gente sempre ouve falar que pai e mãe é sagrado. Pai e mãe é coisa séria. Bênção de pai e mãe é sério. Maldição de pai e mãe é coisa séria. Palavra de pai e mãe é coisa séria. Certeza. E foi questão de alguns minutos. Tipo assim, meia hora depois eu me arrependi. E eu lembro que eu chorei tanto. E eu lembro como se fosse hoje. Eu fiquei debaixo, assim, na reta da janela que dava no quarto das crianças, que é onde eu dormia junto com eles, né? E tinha um pé de rosa. Isso não é rosa, não, era papoula. Uma flor chamada papoula, né? E eu tava ali pertinho. E ali, no mesmo lugar que eu xinguei, que eu falei, meia hora depois eu tava chorando, com medo
dela morrer, com medo de acontecer alguma coisa com ela que eu não sim. queria. E interessante que os meus irmãos, pra você ter noção, gente, meus irmãos, todos eram respondões para minha mãe. Eles falam malcriados. Sim, é. Respondões, eram malcriados. Respondiam, batia com o pé, jogava as coisas no chão. Todos eles. Né? Eu não lembro de nenhum ser diferente. Olha que são 9. Mas eu vou falar para você que a única que nunca fez uma malcriação para minha mãe, nunca dei dor de cabeça para minha mãe, nunca fiz malcriação, não tinha coragem de fazer isso. Sempre respeitei ela, nunca maltratei, de fazer uma malcriação para ela, de responder ela. Eu acho que depois de eu ter falado isso que eu falei na infância, e o peso foi muito grande, com medo dela morrer, aconteceu alguma coisa que acho que aquilo ali ajudou, foi para que nunca, menina... Então, eu nunca fui uma filha que dei dor de cabeça para ela, assim, dela ter que chamar atenção. Você fala que foi embora aos 13. Não, aos 11. Aos 11 anos. Porque com 11 anos, sim. Então 11 anos consumiu o fato. Nesse meio tempo foi que teve essa briga, tipo assim, acho que uns 6 meses, talvez ali, ou eu já estava com 11, né? Mas houve essa assim, que eu posso dizer que foi a última briga que eu presenciei, que foi terrível, que foi aí que eu, né, acabei xingando ela, depois ela partiu sem saber disso. Mas o Senhor, Ele sabe do arrependimento genuíno. E naquele dia, Jamile, estava eu, meu irmão e minha irmã. Os demais estavam lá dentro de casa, dormindo, e minha mãe lá dentro de casa com ele. E aí foi uma revolta minha tão grande, e o inimigo, né? Eu falo que Satanás, ele é oportunista. Ele não perde uma oportunidade. Nós, os cristãos, nós às vezes deixamos passar várias oportunidades que o Senhor nos concede, mas ele não perde, não. E nesse dia, eu lembro que a gente estava todo encolhidinho lá de fora, né? E sem uma palavra, nós nos levantamos da onde a gente estava, eu peguei na mão de um, pegamos na mão um do outro, sem ninguém falar nada. Eu acredito que ele já era o inimigo, já induzindo a gente. E tinha um poço, né? Que a gente fala cacimba também, que é de tirar água. Só que o de lá era bem antigo, que quando nós fomos morar lá já tinha. Então aquela parte da beirada já estava um pouco desbarrancada. E você vê que era tão perigoso que tinha uma cerca de bambu em volta. Sim. Só tinha aquele lugar de você tirar água. Olha, a gente levantou. Eu lembro que nós pegamos na mão um do outro e fomos caminhando em direção àquele poço, sem a gente falar nada um com o outro. Então, quem estava por detrás era o capiroto mesmo ali. Exatamente. Mesmo. E aí pegamos na mão e fomos andando em direção. Nós 3, a gente ia se jogar lá dentro, ia morrer, porque a gente já não aguentava mais. Só que quando chegou na hora, assim, na boca do poço, eu creio que foi Deus, que foi o Espírito Santo de Deus. E eu não tive coragem. E eu recuei com eles, né? E eu lembro como se fosse hoje. E eu lembro que nós recuamos um pouco, eu recuei com eles para trás e eu falei assim para meu irmão, para minha irmã, né? Eu lembro como se fosse hoje. Eu falei assim para ele, né? Na época eu chamava ele de caçulo, Janilson, o nome dele, me chamava ele de caçulo. Eu falei assim para ele: olha, nós não vamos fazer isso. Então eu falei assim, recuei, falei: olha, nós não vamos fazer isso. Não vamos dar esse gostinho para eles. Para eles era para o meu padrasto e para minha mãe. Não vamos dar esse gostinho para eles. Eu já tô com a idade que eu tô. Falei assim, olha, eu já tô com a idade que eu tô. Daqui a pouco eu vou crescer e eu vou sair de casa. Eu vou sair dessa vida. E você, caçulo, vai esperar um pouquinho mais, mas você vai crescer e você vai também sair dessa vida. E virei para ela, falei: e você, Jane? Vai demorar mais um pouquinho, mas você também vai crescer e vai sair dessa vida. Então, essa sim foi a primeira, né, tentativa de suicídio assim que nós tivemos. Sim. E eu creio que ali foi um livramento de Deus, né? Com certeza. Depois teve uma vez que eu peguei e pensei em empanhar a arma dele, que eu sabia onde ficava. Tanto ele tinha arma em casa, quanto ele saía e dar um tiro na minha cabeça, né? Também pensei em fazer isso, mas na hora também eu não tive coragem. Mas antes, né, de fechar essa parte da questão do estupro, eu lembro que tinha vezes, né, que ele vinha em casa, né, tipo assim, ver como é que as coisas estavam, e ele sabia que a minha mãe não ia estar em casa. E ele vinha, o carro ficava parado lá fora, com um amigo dele dentro, como eu falei, era uma pessoa da lei,
E o amigo dele ficava lá dentro do carro, parado, carro que eles trabalhavam na rua, né? E ele vinha e entrava hora de almoço, 1h da tarde, 2h, sol quente. E os meus irmãos, ele mandava meus irmãos sair, eles lá fora, brincando. A janela da casa ficava aberta. Lá de fora, o companheiro dele não estava sabendo de nada que estava acontecendo. Ele em pé dentro de casa, de lá para fora dava para ver ele. E eu lembro a última vez que aconteceu esse fato, aí eu lembro que eu estava dobrando roupa. Tinha recolhido as roupas, e as roupas estavam no berço e eu estava em pé dobrando roupa, né? E ali, ele chegou, virou para mim, abriu o zíper, né, da calça, e aí foi aquela situação, vamos dizer assim, oral, e eu tinha que engolir aquilo. Exatamente isso. Aquela situação oral e eu tinha que engolir. E você tá vendo ali, eu tinha que abaixar, ele abaixa, mas ele estava em pé, aparentemente. O amigo não sabia de nada, tá do outro lado. Mas ele tá cometendo um ato aqui. E eu tinha que engolir aquilo. Então, essa parte eu acho que nem meu esposo sabia. Muita gente não sabe, vai estar sabendo agora. Muito forte, né? Por que, Jamile? Você tá com uma pessoa da lei ali e tem uma pessoa da lei lá fora. E às vezes a pessoa acha assim, tá seguro, mas não tá. Quando eles querem fazer alguma coisa, eles dão um jeito. E manipula a situação. Então aí a partir daí, né, eu saí de casa e fui morar com uma tia minha, Sim, né? sim. Mas outra coisa interessante, que dentro dessa situação toda aí, Jamile, eu tive um sonho antes de eu sair de casa. E nesse sonho que eu tive, no meio daquela turbulência toda, eu tive um sonho e antes de eu sair de casa, né, nesse sonho, estava acontecendo sabe, uma guerra dentro daquele local que eu estava ali, dentro daquele bairro ali. Só que era como se os aviões passavam e jogavam bomba, muita bomba ali em cima da minha casa, naquele lugar. Só que no meio daquela guerra, eu não via ninguém dos meus, eu só via eu. Era só eu que estava ali, na idade que eu tinha na época. E jogava muita bomba. Só que para onde eu corria, porque eu tinha que sair dali, e eu tentava sair. Mas se eu dava 2 passos para frente, levantava um muro na minha direção. E atrás do muro caiu uma bomba. Se eu virava para o lado, levantava um muro. Para onde eu virava para sair, levantava um muro na minha direção. E a bomba caía atrás e não me atingia. Hoje eu sei que era o Senhor me guardando. O Senhor, ele era aquele muro, era o Senhor. Porque a intenção de Satanás ali era realmente me destruir mesmo. E nesse mesmo período, nesse mesmo sonho, eu vi escrito, como se fosse uma pedra de granito, num céu muito grande, e estava escrito bem assim, batalha final. Estava escrito nessa pedra de granito, batalha final. Nada, criança, gente, hoje eu entendo. Hoje você Essa entende, batalha final é que Deus estava me tirando daquele lugar, estava me tirando daquela situação. Aí eu fui morar com a minha tia, passei, quando eu vinha em casa visitar minha mãe, visitar meus irmãos, eu sempre ia no dia que ele não estava em casa. Sim. Eu sempre ia quando ele estava trabalhando. E até que chegou nessa casa que eu fui trabalhar, depois da casa da minha tia, eu fui trabalhar em Campos. E aí eu contei para a senhora o que eu passava. Aí ela me deu umas orientações lá do que fazer. E aí, em uma dessas vezes que eu fui visitar a minha mãe, ali eu já estava com 12 para 13 anos, que eu fui visitar a minha mãe. Já tinha mais de 2 anos que não acontecia a situação, porque eu fugia do lugar que ele estava. E aí eu chego lá, e daqui a pouco ele chega em casa. Aí ele chega em casa. Aí eu estava no quarto, aonde a gente dormia quando eu chegava lá, né? Aí ele veio tentando, como antes, né? Sim. E eu saindo fora, que eu já estava maior, né? Sim. E eu saindo fora, e ele vinha, aí eu já reagia. Porque até aí antes, ele vem, eu ia. Deita, eu deitava. Faz isso, eu fazia. Mas aí eu já tinha saído fora de casa e já tinha uma estratégia que eles me orientaram. Na época a cidade ainda não era emancipada, né? Então tudo que acontecia era em uma outra cidade. E aí ele veio. Nisso dele ver a minha resistência de eu tentar sair de um lado para outro, de um lado para outro, ele vira a mão. Não, antes. Sim. Segundo antes, a minha irmã entra. A minha irmã entra no quarto. E vê ele ali tentando, eu só virei para minha irmã e falei para ela, sai. Falei, sai, vai embora. Porque eu estava com medo dele fazer com ela o que ele queria fazer comigo. Eu estava com medo dele machucar ela. Sim.
Sim. Até para me coagir a fazer o que ele queria. Então eu fiquei desesperada. Eu falei, vai embora, vai embora, vai embora, sai, sai, sai. Briguei com ela e ela saiu. E ali ele tentando, até que quando ele viu que eu não estava deixando, foi quando ele preparou a mão assim, mas ele veio com tudo para dar uma pancada aqui na minha nuca. Quando ele fez isso, que ele veio, aí eu lembrei do que essa senhora falava para mim. Eu só falei para ele assim, se o senhor colocar a mão em mim, eu vou para São João da Barra, que era a cidade onde tudo funcionava lá. E eu falei assim, eu vou para São João da Barra e eu conto tudo que o senhor fez comigo, com a minha mãe e com os meus irmãos. Que aí, comigo, né, o que ele fez, de bater, espancar minha mãe, espancar meus irmãos. E aí, quando eu falei isso, a mão dele, quando vem daqui, só passou de raspão, assim. Aí nunca mais ele fez nada comigo. Só que passou, eu já com 15 anos de idade. Isso eu vou antecipar para eu não esquecer. Com 15 anos de idade, eu já não trabalhava mais em Campos, estou morando com a minha tia, trabalhando com a minha tia no salão de cabeleireira, né? E de repente, quem chega lá em casa, brava, me xingando. Sua mãe? Minha mãe. Eita. Brava, me xingando de tudo quanto é nome. Isso já tinha uns 3 anos desse ocorrido, porque a minha irmã foi contar para minha mãe. Mas a minha irmã contou o que ela viu. Ela viu ele me agarrando. Ela não presenciou a cena. Ela não viu eu me defendendo. Ela não viu o que eu falei. Sim. E o fato de eu mandar ela sair era para proteger ela, para ele não fazer nada com ela. E aí a minha mãe, ela veio me xingando, né? E uma coisa que pensa assim, essa palavra não dá para esquecer. Nigrinha, sua nigrinha. Né, você estava em volta com ele assim, assim, assado. E minha avó também me chamava assim, nigrinha. Então, assim, são coisas que, sabe, você é a vítima. E aí, passado esses 15 anos, né, como eu falei, passado esse tempo, foi onde eu voltar um pouquinho, que a minha mãe, né, nessa conversa em família, que ela falou que eu era amante dele, que tipo assim, ele falava uma coisa, eu falava outra, ela não sabia em quem acreditar. Mas aí, para fechar essa parte aí, Jamile, resumindo, louvado seja o nome do Senhor, porque eu tinha tudo para ser uma prostituta, eu tinha tudo para viver uma vida errada, mas eu não vivi. Vai fazer 24 anos que eu tô casada, né? O primeiro casamento meu não deu certo, mas é o pai das minhas filhas. Foram as 2 pessoas que eu tive na minha vida, pai das minhas filhas. Hoje a gente se dá bem, graças a Deus, não tem nada. Sempre foi um bom pai, não deu certo comigo, não deu. Mas, e o meu esposo? Então, eu tinha tudo. Eu vejo que Satanás, ele preparou um cenário para que acontecesse tudo de errado. Sem contar que já vem da linhagem, pela parte, né? Da sua avó? Da minha avó, dos meus espíritos, demônios de separação, traições. Isso já é algo que já vem dos antepassados, né? Então, ele preparou tudo, mas o Senhor não me deixou, em momento algum, ir para esse caminho. Em momento algum, Deus, ele me deixou. Porque nessa trajetória da infância ali, até eu sair de casa, né? Às vezes eu saía, mamãe vendia coloral, né? Para vender. Para vender, né? E botava no caixotinho, eu ia vender, chegava o dinheiro para minha mãe. Era o dinheirinho que ela tinha, né? Às vezes ia pegar peixe na beira da praia. Hoje você não ganha mais nada. Mas antigamente aqueles peixes, né? Miúdo, que eles não vendiam, dava para as pessoas. Hoje é difícil. Então, é interessante que ali a minha mãe mandava eu se vestir de homem. Cortava meu cabelo igual homenzinho, né? E ela me mandava me vestir como homem. Ali era uma forma também dela me proteger, porque eu andava na rua, ia na casa de um e o outro vendendo as coisas, chegava tarde, então eu era calça de homem, blusa, cabelo bem curtinho. Ela falava assim, se veste assim para ninguém mexer com você na rua. Tem uma parte boa, né? Uma forma de proteger, de alguma maneira ela, né, meio que me protegia assim. Ruim que ela não protegia em casa. Não protegia em casa, que o perigo todo estava dentro de casa. Dentro da casa. Mas aí tem a cegueira, Jamile. Vou só voltar um pouquinho para você ter noção que era o diabo mesmo, o inimigo mesmo. Tem essa parte, né, que eu esqueci de falar lá atrás, que é o sábado de aleluia, né? Que o que acontece? Todo ano ele falava que tinha que tirar aleluia. Eu não entendia nada, eu já era criança, pequeno. Você vê que isso começou bem atrás, que não tinha nem meus irmãos todos. Aí era assim, eles pegavam lá em casa, tinha moenda de moer cana, fazer caldo de cana. Então sempre tinha aqueles bagaços de cana. Sim. Então ele pegava todo ano, ele dava
3 lambadas, né? Daquela, pegava o bagaço de cana, dobrava e me dava 3 lambadas daquela. Batia. Me batia com Sim. 3 em mim, nas minhas costas. Dava 2 no meu irmão e uma na minha irmã mais nova. Porque a minha irmã na época era pequenininha. Sim. Ela devia ter ali uns 5 anos, 6, Sim. por aí Oh, assim. meu Deus. Então ele dava 3 em mim, 2 no meu irmão e uma nela. Todo ano. Aí eu lembro que a última vez que eu apanhei, né, dessa vez, acho que eu já estava maiorzinha já, que aí no ano seguinte, eu lembro que no ano seguinte eu fiquei o dia inteiro fora de casa. Ali em volta de casa, mas não entrei pra dentro de casa. Ele ia trabalhar à noitinha, eu só entrei depois que ele foi trabalhar. Eu ficava de longe, ela me chamava, eu não vou. Eu fiquei de longe, só olhando, pra não apanhar. Eu lembro que a última vez que nós apanhamos, Jamília, essa casa que a gente morava, uma parte estava construída, pronta, e uma parte estava só com tijolo, não tinha porta, nem telhado, nem janela, não, só local de entrada, assim. E eu lembro que tinha um pilão, aí eu estava sentada nesse pilão, a gente já tinha apanhado, e eu estava sentada, eu, meu irmão e minha irmã. Nós 3 sentados chorando, que a gente já tinha. Hoje eu entendo, Jamília, que aquilo ali era um ritual. Que ele fazia. Que ele fazia, sim. Aquilo ali que ele fazia era um ritual, porque era sagrado, era todo ano. E eu lembro que a gente sentado de costas, chorando. Daqui a pouco eu olho por trás, na porta, né, de entrada, assim, para esse cômodo. Sim. Porque a cozinha dava para esse cômodo. Então a gente passava, circulava por ali mesmo. E eu lembro que na porta de entrada desse cômodo, eu escuto uma gargalhada. Mas aquela gargalhada, quando eu olho para trás, tá ele em pé na porta, minha mãe do lado dele. Aí ela com a mão, o braço encostado assim no ombro dele, a gargalhada que ela deu, rindo, que eu olho, e ela faz assim, levanta o dedo para cima e fala assim: levanta a mão quem foi que apanhou mais. Dando risada, gargalhada. Meu Deus, era o diabo mesmo. Era por isso que eu tô falando você, que era o capiroto mesmo, era o cão mesmo. Talvez ele hoje, eu entendo que de repente ela estava até incorporada ali. Tava, sim. Então você vê o tipo de vida, o tipo de infância que eu tive. E aí, né, acelerando aí um pouco, né, eu saí de casa, aí aquela parte lá que a minha mãe, né, chega lá e fala isso. E enfim, tudo isso, eu tinha tudo assim para ter muita raiva, muito ódio, muita... Só que nesse tempo eu já tinha conhecido Jesus. Jesus já tinha entrado já, né, na minha vida. Eu caso, eu sentia um vazio, né, imenso. Era algo aqui dentro que não tinha, assim, na minha cabeça, se eu saísse de casa, aquele vazio ia ser preenchido. E sua mãe ainda estava convivendo com ele ainda? Até ele falecer. Até ele falecer? Até ele falecer. Nossa. Até ele falecer. Mas chegou um tempo que ele parou de bater nela. Ele parou de espancar e de bater nela. E ela passou a reagir. Porque eu reagi, Eu reagi. Nessa época eu ainda trabalhava em campus. Eu estava ali, tinha meus 15 anos. Acho que estava 15 para 16. Por aí assim. Eu já não tinha medo dele. Sim. Que na verdade, Jamília, eu não tinha medo. Eu tinha respeito, mesmo sem ele merecer. Sabe aquela coisa de você respeitar os mais velhos? E aí eu lembro que o meu irmão trabalhava na oficina e todo o dinheirinho que meu irmão chegava no final de semana, ele apanhava. Meu irmão ficava zerado de nada. Aí um dia, e meu irmão começou a namorar, uma namoradinha. Sim. Aí meu irmão começou a namorar. Aí ele foi e meu irmão chegou e pediu a ele para ele dar um trocadinho para meu irmão sair com a namorada. E ele não quis dar. E eu estava em casa nesse dia. Eu devia estar já com 17 anos. Acho que eu já não estava mais nessa casa, não. Sim. Acho que eu estava, não lembro. E aí o meu irmão pediu um trocadinho a ele para poder sair com a namorada. E ele não quis dar. E meu irmão, uma das pessoas que eu defendi o tempo todo era ele. Meu irmão só sabia chorar. Ele chorava calado ali, empava, chorava. E aí eu virei para meu irmão: você é muito bobo, Eu comecei a brigar com meu irmão, jogando indireta para ele. Ele estava em casa. Sim. Aí eu virei para ele: você é muito bobo. E comecei falando que eu fiquei com raiva, porque eu falei: poxa, ele trabalhou a semana toda e agora ele não tem direito de ficar com, né? Eu já estava livre de casa, mas os dois estavam lá ainda, coitado. E aí eu comecei a falar isso. Eu falei: como que você aceita uma coisa dessa? Como que você aceita ele fazer isso com você? Está errado, o dinheiro é seu. E ele está ouvindo. Ele veio e começou a ficar bravo. Aí quando ele começou a ficar bravo lá na sala, eu lembro que ele sentou no sofá e eu sentei. Foi assim, ó, olho, menina.
Ali eu coloquei tudo que estava aqui, tudo para fora. Mas eu coloquei tudo. Eu falei assim para ele, eu não tenho medo do Senhor. Eu falei para ele, eu não tenho medo do Senhor, nunca tive e nunca vou ter. Eu não reagia às coisas que o Senhor fazia comigo, porque eu te respeitava mesmo sem você merecer, sem o Senhor merecer. Eu te respeitava, mas eu não tenho medo. E vou te falar uma coisa, eu olhava assim dentro do olho dele, falava assim, vou te falar uma coisa, eu posso levantar daqui agora, virar as costas, pegar essa arma e despejar todinho nas minhas costas, me matar. Mas eu não tenho medo e nunca vou ter. E outra coisa, a partir de hoje, falei para ele, a partir de hoje, nunca mais encosta um dedo na minha mãe, nunca mais bata na minha irmã e nunca mais encosta um dedo no meu irmão. Porque se o senhor fizer isso, eu vou lá na delegacia, eu te denuncio. Olha, Jamile, se o olho dele fosse uma bala, ele me matava ali. Só que a raiva, aí a família minha soube, aí ficaram desesperados. Minha avó, meu tio na época, ficou desesperado, minha mãe. Eu lembro que nessa fase aí, eu estava passando uns dias na casa da minha avó, que minha avó tinha passado mal, estava internada e tudo, Sim. Então eu estava dormindo para ela não ficar sozinha. Sim. Por quê? Porque no outro dia bateu um bocado de gente lá em casa, na casa da minha avó onde eu estava, para me tirar de lá e levar para campo, esconder, mandar talvez para o Rio, capital onde morava meu tio, com medo dele me matar e fazer alguma coisa comigo. Depois que você falou tudo aqui... Eu falei tudo, falei. E detalhe, eu ainda falei assim para ele, tem outra coisa. Cão que muito late, não morde. Jamile, mas pensa assim, você falar... botar, sabe, a oportunidade. Eu não me importei se eu ia morrer, se ele ia me matar ou não. Mas eu falei, só que eu não saí. Eu falei, eu não vou para lugar nenhum. Eu vou ficar aqui. Não saio para lugar nenhum. O tempo foi passando, ele não fez nada comigo. Dali para lá, a primeira vez que ele foi bater na minha mãe, ela tinha um rádio, aqueles radinhos antigamente que tinha fita cassete, só botava nas costas, isso aí, né, tirando onda com aqueles radinhos. Ele tinha dado um rádio desse para minha mãe. Minha mãe, quando ele veio para bater nela, minha mãe pegou o rádio, mas ela mandou com tudo para cima dele, ele saiu correndo. Ela falou assim, eu quero outro. A partir dali ela passou a reagir nunca mais. Ele bateu nela, nem no meu irmão e nem na minha irmã. Foi um risco que eu corri. Mas olha, eu poderia até ter morrido ali, mas valeu a pena. Mas você sabe que o covarde, a pessoa que é covarde, o que é narcisista, enfim, eles não esperam uma reação dessa da gente. Ele não espera. Então, quando você tem uma reação dessa, ele fica meio que sem chão, sem reação. Sim. Que, na verdade, ele ficou sem reação. Mas, enfim, eu acredito também com o livramento, né, de Deus. E ali tudo que Deus ele já tinha esse plano, né, ali na minha vida. Então... Você casou, você falou que casou. Isso. Então, aí, igual eu falei antes, eu senti um vazio, Jamile, muito grande. E olha que eu sempre tive cercado, né, de pessoas na escola. Aí eu pensei assim, se eu sair de casa, isso vai melhorar. Mas não, continuava vazio. E aí eu falei assim, não, eu vou casar. Se eu casar, né, vou sair de casa, vai preencher esse vazio, então vou ter uma casa e tal. E aí só que aquele vazio, ele continuava. O vazio, ele não passava. Mas deixa estar, que lá atrás, sabe, né? Quando eu falei que eu saía vendendo as coisas. Sim. Então, pensa assim, Jamile, sabe o cachorro vira-lata, né? Os cachorrinhos filhotinhos, aonde ele chega, que ele é bem tratado, ele vai querer ficar. Então a gente andava, eu rodava, andava, e sempre tinha aquelas casas que era eu e meu irmão. Ele era meu companheiro dessas andanças. Isso, Jamile, para trazer, prover algumas coisas para dentro de casa. O meu padrasto, ele fazia todo mês. Era um saco mesmo de compra. Só que ficava trancado dentro da despensa. Aí era um salame inteiro, né, mortandela grande. E ovo. Era um ovo para 2, para 3, que era tudo. Aquilo tinha que dar para o mês. Então, eu saía para conseguir peixe para dentro de casa, pedir as coisas dos outros, sabe? Catava, sabe, aquelas coisas que era descartada em supermercado. Então, aquilo tudo a gente trazia para dentro de casa. E em uma dessas casas que a gente ia, quando a gente saía, a gente levava a mamãe e botava alguma coisa pra gente comer. Um pouquinho para mim, um pouquinho para meu irmão. Mas se andava alguns metros, meu irmão já queria comer o dele. E em algumas casas que a gente passava, tinha alguém que dava um cafezinho, dava um pão, dava um almoço. E em alguma dessas casas, tinha umas senhoras que elas eram cristãs.
E aquela senhora falava de Jesus para mim. Essas senhoras, elas começaram a falar de Jesus, contar quem era Jesus, né? E eu lembro que ela falou que um dia Jesus iria voltar para pegar, né, os seus filhos, mas ele não ia pisar na terra, porque a terra está contaminada pelo pecado, que ele ia ficar nas nuvens. Eu era criança ainda. Só que aquelas palavras dela começou a gerar temor dentro de mim. E aí eu lembro e ela começou a falar isso, de Jesus. Aí eu lembro que um dia eu perguntei para ela assim, se a gente entrar no fundo do mar, cavar um buraco lá dentro, se esconder e fazer uma coisa errada, Deus ele vai ver? Ela falou assim, vai. E eu gostava de ouvir. Sim. Então sempre ela contando aquilo ali foi a semente. Então quando eu saí de casa, já adolescente, que tive algumas paquerinhas, mas namoro mesmo. Só que eu tinha a oportunidade de fazer coisa errada, de me prostituir, de ficar namorar um e o outro, de fazer um bocado de coisa errada. Mas eu lembrava dessas palavras. Eu lembrava que se eu fizesse, Deus ele ia ver. Eu sabia disso, que Deus ele ia ver. Então ali eu creio que já era semente, o temor de Deus que já entrou ali no meu coração. E aí quando eu conheço, né, essa pessoa, e aí a gente vai morar junto, eu engravido, né? Eu engravido dessa pessoa. Só que até aí eu só tinha ido em centro, eu tinha ido poucas vezes. Quando eu comecei a namorar ele, né, que me saiu um nódulozinho nos seios, e minha mãe e minha avó levou lá. Elas iam toda semana. Aí falaram lá um bocado de coisa, né, que fizeram lá, e aí beleza. Depois eu não voltei mais. Quando eu me casei, quando eu fui morar com esse rapaz, aí eu engravidei. Só que eu perdi o bebê. Do nada, assim, eu perdi. Perdi do nada. Beleza. Passou um tempo, engravidei de novo. Perdi a primeira vez com 2 meses e a segunda eu já ia fazer 6 meses. Eu já estava com um enxovalzinho, com uma porção de coisa já comprada. Só que dessa segunda vez, eu precisei ficar internada. Eu fiquei na mão da doutora-chefe desse hospital da área de alto risco. Eu fiquei na mão dela. Eles fizeram todos os exames, ou seja, eu não fiquei na mão de qualquer pessoa. Sim, sim. É uma médica especialista em alto risco. E ela fez todos os exames e eu estava tendo sangramento. E eu fiquei lá no repouso tentando parar o sangramento. Ela fez todos os exames, mas médico, eles não encontravam de onde estava vindo o sangramento. O colo do útero estava fechado e não tinha. Ela chegou para mim e falou assim, olha minha filha, fizemos todos os exames, nós não sabemos de onde está vindo esse sangramento. E aí o que você faz? Você está dentro de um hospital, na mão da doutora-chefe e ela não tem uma resposta para você ali daquela situação. E aí fiquei ali aquela noite, no repouso. Quando foi no outro dia, o cordão umbilical deslocou da placenta e saiu para fora. Uhum. E aí chamamos a doutora. Quando a doutora ela vem, ela olha e ela conversa comigo e fala, olha minha filha, infelizmente, isso há 35 anos atrás. E ela fala assim, olha minha filha, a gente não sabe o que fazer, porque a medicina naquela época, ela não era avançada como a medicina é hoje, né? Eu creio que, como naquela época, eles fariam uma cesárea e conseguiria talvez até salvar a criança. E ela falou assim, a gente não sabe, ela falou assim, agora infelizmente a gente não tem mais o que fazer. Você vai ficar internada até você começar a sentir e a criança nascer. Mas não tem como salvar a criança. Ela falou, não tem como salvar a criança. Aí beleza, aí ela saiu. No outro dia ou mais tarde, ela volta, eu falei assim, doutora, mas o bebê tá vivo, tá se mexendo, não tem como salvar? Ela, infelizmente, minha filha. Por quê? Ela explicou por quê. A criança se alimenta do que a mãe se alimenta pelo cordão umbilical. Ou seja, a criança ia permanecer viva, eu te continuar ali com a criança. Olha só, passar as horas, a criança ia morrer ali dentro e eu ia ter que ter um parto normal. Você saber que você está com um filho dentro da barriga, se mexendo, vivo, esperando morrer para você ter aquela criança. Não tinha cirurgia ainda? Não tinha nada. E eu estava dentro do hospital, que é referência hoje dentro de Campos. E essa doutora faleceu até acho que tem uns 2 anos. E você não ter assim. E ali foi o que eu vivi ali dentro daquele hospital. Muito bem tratada, com todo um acolhimento. Mas você ter um filho, gente, gerando dentro de você. Você esperar morrer, você ter normal. E realmente, depois, no outro dia, eu sentia dor de parto. Foi passando as horas, a criança foi parando de mexer. E era uma menina. E ali eu passei por esse processo. Só que dentro desse processo, os médicos chamou minha mãe
e falou para minha mãe que eu não podia mais engravidar, porque se eu engravidasse de novo, eu estava correndo risco de vida, de morrer, eu e a criança, então que eu não podia engravidar. Então ali eu fui desenganada pelos médicos, sendo que antes de eu perder essa criança, lembra atrás que eu falei que minha avó e minha mãe já tinham me levado lá no centro? Quando eu perdi a primeira vez, acho que com 2 meses, e que eu engravidei de novo, elas começaram a me levar lá de novo, né? Me convidou para ir, eu acabei indo e era o caminho, né? Que eles conheceram, que eles aprenderam, né? Minha avó também incorporava também. Eu entro na segunda gestação, que é o que eu já falei aqui, né? Sim. E aí os médicos no final chamam a minha mãe e fala que eu não podia engravidar, que eu corria risco de vida de eu e da criança. E detalhe, eu perdia do nada. Estava conversando assim, grávida, de repente, começava perdendo líquido e ia para o hospital. E aí, o que acontece? Eu vim para casa, a mamãe falou comigo, né, contou e tal. Cheguei em casa, já estava as coisinhas dentro das minhas condições, sim, mesmo sacrificada, mas sabe todo o carinho, aquela preparação toda para receber a criança? Porque o motivo principal era preencher o vazio aqui dentro. Porque, falei, o marido, o casamento não preencheu, então vamos arrumar um filho que vai preencher. Só que aí eu perco. Quando minha mãe fala uma coisa dessa para mim, ela conversa comigo, só que aí o Espírito Santo, eu sei que é o Espírito Santo, ele me trouxe à memória, isso, Jamília, eu já estava com 19 anos, já tinha casa, né? E o Espírito Santo me traz à memória um filme que eu tinha assistido quando eu tinha 15 anos de idade. E o filme falava sobre o nascimento de João Batista. Isabel. E Isabel, ela não podia engravidar, ela não podia ter filho, ela era estéril, ela não podia. E eu lembro que eu assisti esse filme. Quando eu estou passando por esse processo, aí eu lembro que eu em casa sozinha, e aonde eu morava era cercado de canavial, em volta cercado, só cana. E tinha uma vizinha perto, né, um pessoal mais reservado. E na época, né, meu ex-marido estava trabalhando e eu sozinha em casa, estava ainda de resguardo ainda, né. E eu lembro que eu levantei, era assim a parte da tarde, eu levantei e dobrei meu joelho no chão. E eu falei assim, Deus, eu orei ao Senhor, eu falei, Deus, um dia eu assisti um filme e nesse filme, Isabel, ela não podia engravidar. Só que ela não podia engravidar, mas ela engravidou, o Senhor deu um filho para ela. Falei, Deus, eu posso engravidar, então o Senhor vai dar um filho para mim. Ela não podia, ela engravidou, o Senhor deu, eu posso, mas eu perco. Mas eu posso, então o Senhor vai dar um filho para mim. Eu falei assim com Deus. Sim. Dobrei meu joelho e falei bem assim, eu tenho que fazer alguma coisa, mas eu queria um filho, porque eu queria preencher aquele vazio. Como que eu não vou ter filho? Toda mulher casa, ela quer ter um filho. E eu ainda tinha 2 motivos para preencher aquele vazio. Aí dobrei o joelho, fiz essa oração. Quando eu saí dali, eu fui andar para esparecer. Eu saí de casa. Mas eu não sabia para casa de quem eu ia. Se ia para minha mãe, se para minha avó, se para minha tia. Eu saí, peguei para esparecer, mas não saí para fazer besteira, para esparecer. E aí eu fui parar na casa da sogra do meu irmão. E ela era cristã e eu falei exatamente essas palavras para ela. Aí ela, tem uma igreja que abriu, tem pouco tempo aqui, faz campanha de libertação. O próximo culto é sexta-feira, isso foi, acho que eu estive lá, não sei se foi num domingo. O próximo culto é sexta, vai porque eu vou ver você com seu filho nos braços. Tem fé em Deus que Deus vai te dar, eu vou ver você com a criança nos braços. Eu não sei, eu fico pensando assim, com certeza o inimigo de nossas almas preparou muitas armadilhas para eu não ir na igreja naquela sexta-feira. Mas eu vou dizer para você, eu não vi nada. E eu não vi nada, eu estava tão focada no que eu queria, que eu não vi empecilho nenhum na minha reta. Mas que ele me preparou, ele preparou. Mas eu sei que eu passei por cima de todos. E aí eu vou nessa igreja. Sim. Quando eu chego lá, que eu vou na campanha, eu escuto aquele alvoroço de longe, mas aquele alvoroço. E algo falando, eu vou matar ela, eu vou beber o sangue dela, essa desgraçada, eu vou acabar com a raça dela. Aí eu cheguei, fiquei na porta, observando isso dentro da igreja. Sim. Uma mulher lá manifestou dentro da igreja. Eu vou matar, eu vou fazer, eu vou isso. Acabou o culto, eu fui conversar com o pastor. Aí eu fui, contei para ele a situação, falei para ele, né? Vem, faz a campanha, você vai se libertar, Deus vai te libertar, vai te dar um filho e tal, pá. Só vem para a campanha, faz. Aí ele me deu um pouquinho de óleo ungido. Sim.
Falou, ó, todo dia a senhora unge a barriga da senhora e tal. E aí eu já estava indo, né? Como já tinha perdido 2, já estava indo no médico, fazendo todos os exames e tal. Aí o tempo foi passando. Aí tá eu lá em casa, tá eu fazendo as campanhas direitinho. E fazendo os tratamentos médicos. Mas até aí eu não aceitei Jesus, não. Eu estou indo para a igreja fazer campanha. Só que eu estava gostando. Mas antes eu ia para baile, né? Eu ia para discoteca, pulava carnaval. Sabe? Nunca, não é que eu gostava. Até que para discoteca, forró, essas coisas, na época eu gostava. Mas eu ia mais por causa das amigas, vamos embora. E tinha umas que a mãe só deixava se eu fosse. Eu meio que era a cabeça, né? E era mais nova que elas. Eu lembro que eu falei para você que eu tinha tudo para fazer tudo de errado, mas eu lembrava que não tinha lugar que eu podia me esconder que Deus ia ver. Então, assim, eu falei, não posso. Mas aí, eu indo fazer as campanhas e continuei ainda, tipo assim, fui mais uma vez na discoteca, fui mais uma vez na festa, mas cada coisa que eu ia, eu me sentia mal lá dentro, porque o ambiente dentro da igreja era diferente. Eu conheci um povo sabe, que era diferente do que eu conheci lá fora. E lá naquele ambiente eu falei, não volto mais aqui não. Aí era assim, aonde eu ia de novo, eu só ia, eu acho que Deus já permitiu mesmo para me ver a diferença do que era lá dentro e lá fora. E aí o tempo foi passando, minha mãe chega um belo dia, minha mãe chega lá em casa, ela com meu padrasto. Aí eles tinham um fusquinha na época, né? Minha mãe no meu portão, Jamile, nunca, até a minha data de hoje, nunca ninguém foi no meu portão brigar comigo, nem discutir comigo. Eu tô lá, minha mãe buzina. Aí chego no carro, começa a buzinar. Aí ele sai, fica em pé, ela levanta, abre a porta, o carro pra fora, aí já começou xingando lá de fora. Aí eu assustada, abro a janela da sala, tô assim, e o meu ex-marido na época também em pé olhando, e ela começa. E por que entrou e por que saiu? E que você tá indo pra igreja e tá levando dinheiro, tá ensuquindo não sei o que lá do pastor, não falando palavrão ainda. E que entrou, que saiu e começou falando. Aí virou, como é que o inimigo é sujo, né? E aí falou o nome, né, do meu ex-marido. E você, fulana, você deixa de ser bobo. Você, coitada, trabalha cortando cana de enxada, de sol a sol, fazendo isso para ela pegar o seu dinheiro e levar dízimo para pastor, levar isso para pastor, levar não sei o quê, não sei o quê. Mas tudo com raiva, porque eu parei de dar dinheiro para ela levar lá. Mas eu não estava dando, eu ofertava. Sim. E entendi o que era o dízimo e dava o dízimo. Mas ele não me dava, não, era o que vinha na minha mão. Eu sempre, Jamile, cortava, sempre fiz alguma coisa, eu nunca, sempre tive meu dinheirinho. Então eu sempre tive, eu não tirava dele para dar. Aí, só que minha mãe, ela tinha uma doença, um sangramento, sabe a mulher do fluxo de sangue? 12. Sim. Mamãe estava 5 anos. Ela tinha um sangramento que não tinha remédio que passava, esse sangramento dela. E aí, quando ela começou a falar, e o vizinho ouvindo, eu morrendo de vergonha, na minha porta, lá do portão. E ela falou, aí eu só lembro que eu só falei assim para ela, olha, a senhora para de estar falando o que a senhora está falando, porque a senhora está com essa doença da senhora aí e médico nenhum encontra solução. E a senhora está falando mal da igreja, está falando mal do pastor, só que eu tenho fé em Deus. Eu falei, tem fé em Jesus, tem fé em Deus, que um dia eu vou ver a senhora lá dentro daquela igreja e a senhora vai ser curada desse problema da senhora, é lá dentro. Não é em outro lugar. Então, a senhora, cuidado com o que a senhora está falando. Minha filha, a mamãe foi embora. Não passou no outro dia minha família todinha, menos a minha tia. Mas a cabeça era minha mãe e minha avó. Sim. Mas sabe aquele que encabeça o restante todo? Menina, minha família tudo virada comigo. Meus tios, todo mundo virado comigo. E aí, sabe o que mamãe falou? Que eu disse que era para ela tomar cuidado, que ela era uma cancerosa. Ela falou bem assim, que eu chamei ela de cancerosa, gente. Ou seja, que ela estava com câncer. Ela usou essa palavra. E nada disso saiu da minha boca. Mas é o inimigo torcendo, né? E dali eu continuei firme, né? Viraram tudo comigo, mal falavam comigo. Eu continuei indo para a igreja e sempre orando pela minha família, eu sempre, o negócio meu é família, sabe? Família é o meu fraco. E aí, eu continuei indo, só que aí os dias foi passando, aí teve um período que ia sair batismo, o pastor perguntou se eu ia quem ia se batizar, e eu não levantei a mão.
E aí, quando esse pastor ele vem me perguntar, né, que eu já estou frequentando ali, se eu ia me batizar, eu falei assim, não, pastor, eu não vou não, dessa vez eu não vou não. Aí ele, por quê? Eu falei, porque eu já frequentei a igreja uma vez, durante 6 meses, só que eu saí. E dessa vez, o dia que eu me decidi, é para nunca mais eu sair. Então eu fiquei com receio de me batizar e depois eu acabar saindo. É só que aquele batismo não aconteceu. Aquele batismo enrolou e se passou um ano. Chegou o final do ano, se passou um ano, né? Mais ou menos isso. Sendo que, nesse meio tempo, eu me dei conta que eu já não pensava mais em filho. Eu já não lembrava mais de criança, eu já não lembrava mais de ser mãe, eu já não lembrava mais de filho, não lembrava de nada disso. Por quê? Porque o vazio que estava aqui dentro já não tinha mais. Não tinha mais, gente. Meu Deus do céu, é coisa linda. Não tinha mais esse vazio. E aí eu esqueci até. Eu estava indo nas consultas, fazendo todos os exames. E a doutora, ela me pede um exame, que esse exame, na época, dava ver se tinha AIDS, tudo quanto é tipo de coisa, só que eu não sabia disso, não. Então, se desse alguma coisa grave, o exame, eles não me entregavam o exame não ia vir para mim, ficava retido. Quando eu entro lá, 7 meses depois, né, eu já estava indo na igreja que tinha perdido o bebê. Eu vou, dá 7 meses, eu vou lá levar os exames, né? Sim. E ela, quando eu chego, a primeira coisa que ela pergunta, você está com o exame? Eu falei assim, tô. Aí ela, ai, graças a Deus. Mas por quê, doutora? Então não deu nada demais, porque se desse, eles não iam te entregar o exame. Aí ela foi, olhou, conversou, falou que não deu nada e tal, e falou assim, olha, tá liberado para ter filho. Ela falou até umas palavras lá, né? Engraçada, né? Brincando. Nisso, estava com 7 meses que eu estava já na igreja. E aí, eu fui me dar conta que eu não tinha mais vazio no meu coração. Eu aprendi, Jamile, que esse vazio só Deus pode preencher, porque ele é do tamanho de Deus. Não tem filho, não tem marido, não tem... Você pode estar rodeado de quem for, nada, mas é só ele, porque é do tamanho dele. Só ele pode preencher. E aí eu fui engravidei. Ela falou, não precisa tomar mais o remédio. Aí eu fui engravidei, né? Aí nessa gravidez, nesse período eu tô grávida ali de 3 meses, o batismo sai. Se passou um tempo, sai o batismo. Aí quando o pastor pergunta, eu falei assim, não, eu vou me batizar. Aí me batizei grávida, foi que a minha filha foi batizada 2 vezes, né? Na minha barriga, né? Me batizei grávida dela. Aí dela, eu levei uma queda. Quase que eu caí dentro de uma fossa que estava construindo lá em casa. Caí com a barriga no chão, não me aconteceu nada. Tive ela, Jéssica, né? Depois engravidei de novo. Nisso, aí tive a Karina. Quando Jéssica fez 3 anos e 9 meses, a Karina nasceu na gravidez de Karina. Levei 2 quedas. Na época não tinha chuveiro, eu tomava banho de bacia, eu escorreguei, bati com a barriga no vaso. Fiquei um pouco preocupada. Nem no hospital fui parar. Não me aconteceu nada. Graças a Deus. Sendo que deixa estar que, voltando um pouquinho atrás, dentro da gravidez de Jéssica, quando eu engravido, a família inteira começa a ficar agoniada. Medo de eu perder. Sim. E nesse tempo continuou todos lá com a religião deles. E só eu, Jamile, de cristã. Só eu, não tinha mais ninguém cristão na minha família. E eu lá na igreja. E aí, eu engravido, aí fica aquela expectativa. Aquela expectativa. Daqui a pouco a Jéssica nasce. A Jéssica nasceu, tudo bem, tranquilo. E aí, nesse meio tempo, já tinha me entendido com a minha mãe, né? Tinha passado aquela coisa toda. E aí, estava morando já pertinho dela. E aí eu comecei, o que eu comecei a fazer como estratégia? Eu ia para casa da mamãe lavar minha roupinha lá, ajudava ela, morava perto da casa dela. Eu levava um radinho e eu ligava o rádio e eu botava um testemunho. Porque até aí eles viram o milagre que Deus fez na minha vida. Eu não perdi. E aí eu comecei a botar um rádio e botava os testemunhos. Ficava lavando roupa, vindo e ela ouvindo. Aquilo foi entrando. Aí ela disse que ela teve uma vez, aí eu já não ia mais com eles, né? Mas ela tinha que ir com a minha avó. Só que ela começava a falar de vez em quando. Ela falava, Nice, eu nem gosto mais de ir lá. Ela chamava de Nice. Mas mamãe fica indo e tal, não sei o que lá. Mas... Aí ela começou a ver o que ela não via antes. Ela começou a ver que eles comiam bem, que a mesa deles era farta, mas em casa a gente passava fome. Começou a ver que vovó, o pouquinho que tinha, ainda levava para lá e tal. Aí ela disse que isso chamou... Aí ela houve um testemunho muito forte no rádio, né? E esse testemunho que ela ouviu
mamãe vai e se revolta e começa a lembrar do que a minha avó passava. Aí mamãe chega para minha avó e fala assim: mãe, se a senhora quiser continuar indo lá, a senhora vai, mas eu nunca mais eu vou. Aí minha mãe nunca mais foi. Minha mãe começou indo para a igreja. E aí minha mãe, ela vem para Jesus. Sim. Aí o peso diminui, porque até aí é só eu lutando pela família. E uma família de peso, minha filha. E aí o peso para mim diminui. Então, Jamila, a minha família, né? Minha mãe, alguns tios, a maioria deles hoje servem ao Senhor, graças a Deus. Meus irmãos, mas foi um preço. Mas não tem coisa melhor, Jamila, do que a gente desejar para nós a vontade de Deus. Isso é o melhor. Porque ela é boa, perfeita e agradável. E é isso aí, parte, né, do seu testemunho, né? Do meu testemunho, né? Até aqui o que eu falei, às vezes a pessoa fica até constrangida porque são situações difíceis. Mas eu não tenho dor, eu não carrego dor de nada disso que eu falei, porque o Senhor já tratou. Sim. O Senhor curou. Então não é algo que eu lembro com dor. E detalhe, se eu não passasse por essa questão de perder, né, tudo que eu passei, eu não teria chegado até Jesus. Então valeu a pena. A minha família hoje, né, tá caminhando. Sua minha avó mãe aceitou, minha avó, largaram, abandonaram isso. Né? Hoje muitos dos meus estão lá, mas não é fácil. Você vê que eu estou falando, começa pela minha família, uma família desestruturada desde lá de trás. Sim, e vai vindo, e vai vindo. Então louvado seja o nome do Senhor, que eu digo que Ele me tirou por de trás, né, das malhadas, me alcançou, e através da minha vida, muitos dos meus têm sido alcançados, mas não é fácil. Então eu lembro que em um propósito de oração meia-noite, eu estava orando pela minha família, e aí eu estou de joelho nessa época. Meu esposo, pastor, ele trabalhava na capital, no Rio, e eu estava lá no interior, né? Em São Francisco da Bapuana. E quando eu dobro o joelho meia-noite para orar pela minha família, meus parentes, né? Família de casa, mas oro pelos meus parentes. E de repente eu estou lá com os meus olhos fechados e um demônio que estava atuando em alguns da minha família, irmãos, principalmente em um dos meus irmãos. Eu estou lá de joelho orando, mas no físico, mas no mundo espiritual, eu estou com o olho aberto e o Senhor me mostrando. De repente chega aquele demônio, entra dentro da minha casa, encosta na porta do meu quarto, a porta do quarto estava aberta. Ele encosta na porta do meu quarto. Ele chegou com a aparência de um homem magro, alto, todo de preto, chapéu preto, deu arriada aqui assim, olhava de baixo assim, uma capa preta com um fundo vermelho. Encosta assim, isso no mundo espiritual, Sim. Porque no físico eu estou lá com meus olhos fechados. E ele olha para mim e fala: você está orando, né? Eu tenho legalidade. E ele tinha legalidade. E eu sabia que ele tinha legalidade. E eu sabia de quem ele estava falando. Eu sabia. Eu sabia que ele tinha legalidade. Eu sabia de quem ele estava falando. Mas e agora? E agora, Jamila? Você está orando pela sua parentela. Isso é um propósito. O demônio chega e se apresenta. Ele não entrou não, ficou na porta em pezinho assim e olhava. Você está orando, né? Eu tenho legalidade. Falei: e agora? Aí eu me coloquei, eu comecei a falar: em nome de Jesus você vai sair. E aí eu falei: em nome de Jesus você vai sair. Você sai, vai sair, agora sai. E ele não saía. Eu me coloquei de pé, fiquei de pé, com os olhos fechados ainda. Levantei e com os olhos fechados eu falei: Senhor, a tua palavra diz: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Aí eu falei: Senhor, eu pego essa promessa que o Senhor me deu: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Eu estendo essa palavra até a minha parentela. Eu estendo que é: crê no Senhor Jesus, será salvo eu, a minha casa e a minha parentela. Então, demônio, em nome de Jesus, você vai sair agora. Aí eu mandei embora, ele saiu. Mas não é fácil não, minha filha. É pagar preço. Hoje, graças a Deus, eu posso dizer assim: tô sarada, tô curada. Tanto que eu falei aqui que eu lembro, não me dói, nem do meu padrasto. Ao contrário, no final das contas, eu ainda ajudei a cuidar dele quando ele adoeceu. Perdoei de verdade mesmo a minha mãe. Hoje ela não está mais aqui, né? Mas graças a Deus, assim, não tem do que olhar para trás e do que me arrepender, né? Poderia ter feito assim ou feito assado, não.
E aí, todo mês eu faço oração, todo mês eu faço oração em um lar, essa campanha de oração, mas quem direciona as pessoas é o Espírito Santo. Sim. Então, são 3 semanas, né? E uma das semanas que o Espírito Santo direcionou foi na minha casa. E aí eu estava orando, né? Aí fizemos o primeiro dia de oração, né? No segundo dia, por que eu vou falar isso aqui? Porque às vezes, Jamília, a pessoa acha que por causa de a gente ser cristã, ser servo de Deus, pode ser o mais fiel que seja. A gente acha que Satanás ele não consegue entrar dentro da casa, ele não consegue acessar, ele consegue sim. Ele consegue sim. A Bíblia vai dizer que o Senhor estava reunido e quem é que se apresentou? A história de Jó? Satanás. Eu vim de rodear a terra. Ele se apresentou ali. Então ele entra dentro da igreja, ele tem acesso. E aí eu estava fazendo essas 3 semanas de oração lá em casa. Aí no primeiro dia, no segundo dia, né, o Espírito Santo me direcionou para orar, e eu orei, e tinha uma outra diaconisa, a gente orou, e a gente mora na casa, a gente mora de aluguel, e quando eu estava orando, eu senti um peso, eu senti algo pesado, né, então eu sabia que tinha demônio por ali na área, no quintal, pela casa ali. E eu fui, enquanto eu tô cá dentro de casa orando, eu falei para ele ir lá, orar dentro de casa e lá fora, porque ele é o sacerdote, né? Então eu falei, ora, e ele foi. E aí o Senhor mostrou, né? Em visão a gente viu um demônio no canto do muro, perto do poste. E eu tinha orado antes, como eu senti o peso, eu tinha orado o Senhor repreendendo. Na hora que eu ia falar, Senhor, cerca a minha casa com muralhas de fogo, o Senhor falava, não, manda embora primeiro que está aqui no quintal. E aí eu mandei embora, foi quando eu pedi ele para ir lá fora para orar, ele foi. E aí, como ele estava lá fora orando e eu aqui dentro, eu fiquei sem saber, assim, por um momento, se eu já podia orar para pedir ao Senhor que fechasse, cercasse com muralhas de fogo, né? E aí eu fui, como ele demorou um pouquinho, eu falei, Senhor, cerca, expulsão, sai, cerca com muralhas de fogo. Nesse meio tempo, a diaconisa que estava do meu lado, ela falou, pastor, eu vi isso. E ali testificou. E foi aonde ele foi que ele sentiu realmente um peso. E você sabe, casa de pastor, entra pessoas, sai pessoas. Sim. Até os animais, Jamile. O demônio entra até dentro da casa da pessoa, acompanha um animal. Você pode ter certeza disso. Por quê? Atrás, essa menina que eu acolhi, ela vai me visitar. Só que ela era processo de libertação. Sim. Eu estava trabalhando com ela ali e tal. E ela chegou, entrou, sentou. Estava grávida, sentou. E eu estou em casa, de repente o meu gato, estou em pé, o gato passa perto de mim, eu roço no gato. Quando eu roço no gato, o gato reagiu, igual cachorro, quando isso aqui arrepia tudo. E o gato nunca tinha feito isso. Quando eu olhei pro gato, que eu vi aquilo assim, falei, não, tem coisa errada. Eu liguei uma coisa com a outra, ela tá lá com o barrigão sentado no sofá. Quando eu percebi, eu arriei, encostei a mão no pelo do gato, falei, demônio, em nome de Jesus, sai dele agora. Quando eu falo sai dele, manifesta nela lá no sofá. A sorte é que ela estava sentada grávida. Aí mandei o demônio embora. Então, aí o demônio, pela boca dela, o demônio falou assim, eu estava lá na esquina. Ela passou e eu acompanhei ela. Você está entendendo? Então, ou seja, ele teve uma legalidade para entrar. Ele veio através dela. Sem legalidade, o demônio não tem como entrar, ele não tem como fazer nada, se ele não tiver legalidade. E nesse dia lá, né, ela falou que viu. Eu já tinha orado pedindo ao Senhor que cercasse com muralha de fogo, sim. Né, para que não entrasse. Só como ela falou que viu no momento, então, aí eu orei e falei, Senhor, abre um portão nessa muralha de fogo. Abre um espaço, abre um portão para esse demônio sair. E aí, quando nós oramos de novo, ela viu o demônio saindo e fechou. Durante uns 15 dias, antes dessa oração, sempre que eu levantava de noite para ir no banheiro, eu tinha a sensação que tinha alguém dentro de casa, algo não no meu corpo, não nele, mas me observando. Observando a gente dentro de casa. Eu tinha essa sensação. E nesse dia, nós oramos, beleza, tranquilo. Só que eu tinha essa sensação, então eu estava sempre orando, repreendendo, mas eu estava sempre tendo essa mesma sensação. Quando foi nesse dia que houve esse ocorrido todo, foi numa quarta-feira, a gente orou, repreendeu, cercou com muralha de fogo, então não tinha como o demônio entrar na minha casa. Porque dali nós não recebemos mais ninguém, não aconteceu nada de diferente, a casa estava limpa, beleza, fomos dormir. Quando foi mais tarde que eu levanto
de novo para ir no banheiro, que eu acordo, quando eu passo, levanto da minha cama, do meu quarto, passando pela sala, eu sinto de novo. Quando eu falo para você que eu sinto no mundo físico, mas no mundo espiritual, você sabe, eu sei que tem um demônio ali dentro. Ele não pode fazer nada comigo, se ele puder, já tinha me destruído, mas que ele estava ali. Sim. E aí eu fui e falei assim, não é possível. Eu falei para ele assim, eu falei, não é possível. Eu falei, ele é pastor, eu sou pastor. Eu falei, peraí, nós não demos legalidade. Nós tivemos essa oração ainda há pouco, que foi na quarta-feira, e eu levantei de quarta para quinta na madrugada para ir no banheiro. Eu falei, não, peraí. Ele não acessou por fora, porque está cercado com muralha de fogo, ele não tem como entrar. Não demos brecha aqui para ele entrar. E eu falei, não, para aí. Se esse demônio, se ele está aqui agora, então é alguma coisa que tem aqui dentro de casa. Falei, tem alguma coisa, tem algum portal, alguma coisa, um objeto, alguma coisa que ele está conseguindo, através disso, acessar aqui dentro de casa. Porque não tem outra explicação. Ele não tem. Sem legalidade, se ele não tiver legalidade, ele não entra. Para ele estar aqui, tem algum portal aberto, alguma coisa que está dando legalidade para ele entrar aqui dentro. Não orei, não expulsei, não fiz nada. Só tive esse discernimento, voltei para dormir. Não adiantava eu orar e mandar embora que ele ia, mas ia voltar de novo. Porque eu entendi que tinha eu precisava saber o que era que tinha ali. E no outro dia eu falei para ele assim, eu falei, olha, eu vou fazer 3 dias de jejum para essa causa, para Deus me mostrar o que tem aqui dentro de casa, através de um objeto, qualquer coisa, que esse demônio está tendo legalidade para acessar aqui. Porque de fora para dentro ele não entrou. É aqui dentro, tá aqui dentro. E aí, quando foi no outro dia, eu falei com ele, com minha esposa, abri o jejum, primeiro dia de jejum, e eu fui assistir o vídeo, né, do Crente Podcast, não posso deixar de falar. Foi o testemunho da Jéssica. Sim. E eu tô lá ouvindo, quando ela vai falar para mim a respeito dos espelhos, que espelho é portal. Menina, sendo que a minha cama, a guarda da cama, ela tem um espelho. Só no meu quarto tem 3 espelhos. No guarda-roupa, na parede e a guarda da cama. Na sala tinha um espelho. Aí no banheiro, enfim. Quando ela falou isso, que o espelho é portal para demônio acessar, eu não sabia disso. Não sabia. Na mesma hora ele estava sentado, eu dei pausa no vídeo. E eu fui direto na guarda da minha cama. Sabe por quê? Hoje, muitas das coisas que as pessoas fazem hoje, infelizmente, elas consagram a demônios. Para poder, faz pacto, faz essas coisas todas. E a gente traz as coisas para dentro da nossa casa e a gente não ora, a gente não vigia. E eu ganhei, essa guarda da cama eu ganhei. Mas não foi a pessoa que me deu que fez alguma coisa. Não é isso. Ela já veio assim. E um detalhe que eu quero, né, deixar frisado aqui, que esse período era um período que eu estava sentindo muitas dores nos ossos. Eu não estava conseguindo dormir na minha cama. Eu vinha dormir no sofá. Dormi direto no sofá. Por causa de ser muito acolchoado, então eu me sentia melhor. No sofá aliviava mais as dores. E eu já estava mais de uma semana dormindo no sofá. Mas não é porque eu estava tendo problema com ele. É que eu me sentia melhor, aliviava mais as dores. Mas, e o interessante, Jamile, que Deus, ele não deixa a gente enganado, sabe? Só que às vezes o Espírito Santo, ele toca, ele dá algum sinal, ele vai dar sempre um sinal, ele não deixa passar nada desapercebido, mas, sabe, às vezes nós é que estamos desapercebidos e não conseguimos, mas sabe, você ser meio cismada, você tinha tipo uma cisma com aquele espelho? Sim. Uma sensação assim, mas eu nunca parei para dar atenção àquilo ali. Só que quando a Jéssica fala isso, na mesma hora eu dei pausa, eu sabia que era o espelho da guarda da minha cama. Aí eu fui lá, o Espírito Santo revelou na hora, eu fui lá, orei, repreendendo, né, todo o acesso, todo o portal que tivesse ali. E minha filha, quando eu cheguei, que eu já fui sabendo, já me arrepiava da cabeça, os pés dos pés à cabeça, e orando junto com ele, e ali eu fui, repreendi todo o portal que estava aberto. Expulsei todo demônio que estava ali, que estava acessando a minha casa através daquele espelho ali. E repreendi, expulsei, fechei, orei ao Senhor, consagrei o espelho ao Senhor, ungi com óleo, selei.
E da guarda da cama foi o peso maior. Depois eu fui para os outros espelhos, não sentia nada. Tudo tranquilinho. Venho para a sala. Quando eu chego na sala, sinto um peso também no espelho da sala. E lembro que eu falei que eu sentia quando eu passava do meu quarto para a sala. E os outros espelhos, tudo tranquilo. Mas eu digo para você que o acesso maior era o da guarda da minha cama. E o segundo acesso era um outro espelho que eu também ganhei, no caso que era da minha filha, mas não veio da casa dela. Veio da loja, uma loja que ela tinha que fechou. Veio da loja. Você entendeu? Então, assim, naquele dia ali, o Senhor, Ele revelou isso. E nunca mais esse demônio entrou na minha casa e eu consegui. E eu senti a presença dele lá. Então, assim, são coisas. Às vezes a pessoa vai dar um testemunho. Tem aqueles que dão importância. Tem outros que não. Eu tenho aprendido muito com os testemunhos. E trago isso para a minha vida. Então, esse é o meu testemunho. Glória a Deus.